Olá, caros amigos, frequentadores do YouTube do Centro Espírita Bezerra de Menezes, o Apóstolo do Bem. É com alegria que aqui nos encontramos para mais um estudo que possa ampliar o nosso entendimento dos mecanismos da vida, da evolução, da criação de Deus e do universo criado por Deus. Vamos falar aqui sobre reencarnação, mas em especial de reencarnações de espíritos estrangeiros na Terra, sob a perspectiva da lei de solidariedade entre os mundos. A solidariedade é um objetivo a ser alcançado por todos nós, essa vivência entre os homens. As humanidades que já vivem solidariamente se ajudam, constroem juntos o bem geral, sabem auxiliar e cooperar com os seus irmãos. Então, esse é um objetivo para nós, pois o mundo que vivemos ainda se encontra em situação de guerras, de desrespeito ao direito do próximo. Não precisamos falar muito disso, porque o planeta de expiação e provas, a Terra, se encontra nesse período de transição planetária em que nós vemos situações de muito sofrimento e penúria aqui na Terra. Ainda temos fome em pleno século XXI. Enfim, só que nós nunca estivemos sozinhos nesse desenvolvimento da humanidade terrestre. Quando nós nos referimos aqui a espíritos estrangeiros, estamos falando de espíritos que vieram de outros orbes, mais adiantados do que a Terra, para se encarnarem ou reencarnarem aqui. Encarnarem, no caso de uma primeira encarnação, e reencarnarem quando tem mais de uma encarnação aqui no planeta. Nós, espíritas, conhecemos a reencarnação como um dos princípios fundamentais da doutrina. Sabemos que a trajetória do espírito está ligada a essas experiências materiais quando encarna em mundos materiais, com corpos, né? Com envoltórios corporais, para ter a experiência que promove a evolução do espírito. Então, para nós, a reencarnação é um ponto pacífico, né? Mas hoje, o que nós traremos são essas emigrações e imigrações de espíritos de outros orbes, que são chamados os estrangeiros, aqui na Terra, de modo a demonstrar essa lei de solidariedade entre os mundos, ok? Então, nós vamos trazer aqui passagens do Livro dos Espíritos, aquilo que a doutrina nos dá como base e como revelação dos espíritos superiores, né? E também do livro Mundos Habitados no Sistema Solar, que entendemos como uma continuidade, uma ampliação desses conhecimentos sobre a vida organizada nos mundos que são habitados, como nós sabemos, do nosso sistema solar. Então, vamos juntos fazer essa viagem, vamos dizer assim, né? A princípio, meus irmãos, nós temos aqui aquela afirmação de Jesus: há muitas moradas na casa do Pai. E aqui nós temos a imagem, né? Nós trazemos sempre essa imagem para a gente ter essa
visão espacial, mesmo que relativa, né? Sobre como é o nosso sistema solar. Então, nós estamos mostrando aqui os 8 planetas principais: o Sol, Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Urano, Netuno, né? Os 4 planetas rochosos e os 4 planetas gasosos, que formam aqui o nosso sistema solar. Lembrando que nós estamos dentro de uma galáxia com milhões de outros sóis e outros planetas e outros sistemas de várias categorias evolutivas. Mas aqui no nosso sistema solar, como nós aprendemos no livro Mundos Habitados no Sistema Solar, o nosso planeta ainda está numa condição mais atrasada em relação aos outros. Nós vamos chegar lá. Mas antes, a afirmação de Jesus, que João Evangelista registrou no capítulo 14, versículos 1 e 2. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito. Como sabemos, a doutrina espírita é o evangelho redivivo. Então, ela vem ampliar o nosso conhecimento e entendimento sobre as palavras de Jesus, sobre o conteúdo do evangelho. A doutrina vem nos trazer subsídios para que possamos ampliar esse conhecimento. Então, Kardec vai desenvolver essas muitas moradas, né, na casa do Pai. Vejamos o que ele coloca no capítulo 3, item 2 do Evangelho segundo o Espiritismo. A casa do Pai é o universo. As diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito e oferecem aos espíritos que neles encarnam moradas correspondentes ao adiantamento dos mesmos espíritos. Olha esse comentário, como ele é rico, né? Ele está dizendo que são muitas moradas, mas que são os diferentes mundos que circulam no espaço. E eles oferecem moradas para espíritos que neles encarnam, né? Então fica claro aqui no comentário de Kardec que se tratam de orbes materiais em que os espíritos encarnam, quer dizer, não é plano espiritual, é plano material mesmo, né? Essas diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito e neles encarnam espíritos, né? E outra informação aqui, que as moradas são correspondentes ao adiantamento dos mesmos espíritos. Quer dizer que cada orbe tem o seu nível evolutivo, de acordo com o nível dos espíritos que lá habitam, né? Então, o que dá a qualidade de um planeta, a categoria do planeta, ela se define pela condição evolutiva dos seus habitantes, né? Então, nós aqui na Terra estamos em planeta de expiação e provas ainda, né? Quando a gente fala da transição, é porque o nosso planeta está em transição para ser um mundo melhor, um mundo de regeneração, ok? Então, isso já é sabido pelos espíritas, né? Que estamos nessa transição planetária. E somos um desses mundos que circulam no infinito, com diversas humanidades habitando neles, né? E Kardec, né, para a gente deixar bem aqui pontuado, né, Kardec, já no início do Livro dos Espíritos, questão 55, ele vem a perguntar para os espíritos superiores: são habitados todos os globos que se movem no espaço?
todos, né? Não deixou exceção. E a resposta: sim. E o homem terreno está longe de ser, como supõe, o primeiro em inteligência, em bondade e em perfeição. Olha só. Então, nós estamos trazendo aqui mais uma vez essa pergunta, né? Quem nos acompanha nos estudos sabe que a gente já trouxe essa pergunta diversas vezes, né? Então, podem estar falando, nossa, Maria Emília está repetindo a mesma pergunta. Sim, de maneira que a gente fixe esse conhecimento e esse entendimento de que não estamos sozinhos no universo. Todos os globos são habitados. E nós, o homem terreno, não é o primeiro em inteligência, muito menos em bondade e em perfeição. Isso tem ficado muito claro, né? E mesmo nas nações mais supostamente desenvolvidas, ou desenvolvidas economicamente, tecnologicamente, ainda não há a vivência da bondade, da solidariedade, da fraternidade. Isso ainda não foi efetivado nas nações aqui da Terra. É claro que temos espíritos que já se encontram em situação de mais evolução, de maior evolução, e de que apresentam atitudes, ações, projetos de melhoria aqui do nosso planeta e de realização do bem aqui na Terra, que auxiliam os seus irmãos. E aí nós perguntamos: estariam dentre esses que praticam o bem espíritos estrangeiros? Já colocamos aqui essa pergunta, né? Porque não estamos todos aqui em expiação e provas. Vamos lá que nós vamos entender isso melhor. Então, meus irmãos, para falar do livro Mundos Habitados no Sistema Solar, que o Espírito Santa Teresinha de Lisieux trouxe para nós nesse livro o conteúdo sobre a vida nos mundos do Sistema Solar, nós encontramos uma escala evolutiva. Esse aqui é só informativo para que a gente possa se situar. Nós temos aqui, numa ordem do maior para o menor, né, um número, né, que a Terra está em oitavo lugar. Isso é uma classificação didática, né, para que a gente possa compreender que o planeta mais desenvolvido do nosso sistema é Júpiter, em seguida Saturno, depois Netuno, Urano, Mercúrio, Vênus, Terra, Marte. Ou melhor, Marte e Terra, tá? Terra é o planeta ainda que está em condição evolutiva inferior em relação aos demais. E importa ressaltar que os outros habitantes desses orbes nos conhecem, eles nos conhecem. Nós somos o único planeta do sistema que ainda não conhecemos os nossos irmãos, os habitantes dos outros planetas. Ah, mas isso vai acontecer algum dia? Sim, não por agora. Segundo as informações de Santa Teresinha de Lisieux e dos seus colaboradores, que também participam dessa obra e das obras que virão, porque já está sendo elaborado o volume 2 do livro Mundos Habitados no Sistema Solar. Nós temos colaboradores, inclusive de outros orbes, que vêm dar seus depoimentos, né? Todos eles nos conhecem. Nós vamos chegar lá, segundo eles, quando a Terra já tiver passado a fase de regeneração, né? Quando essa turbulência que vivemos hoje, que é a fase de transição, houver já passado. E tudo isso depende da nossa atitude. Como nós falamos, quem dá a categoria do planeta não é o planeta, são os habitantes do planeta. Então, quando a humanidade tiver se regenerado, melhorado,
haverá também a melhora da nossa categoria como planeta, né? Esses acontecimentos se dão sob as leis, né? A lei de progresso, né? E nós estamos aqui enfocando no nosso estudo hoje a solidariedade entre os mundos. Como dissemos, não estamos sozinhos, não só no universo, como aqui na Terra. Então, Kardec já tinha nos trazido as informações a respeito da vida nos outros mundos. E na questão 178, vejamos o que Kardec pergunta. Podem os espíritos encarnar em um mundo relativamente inferior a outro onde já viveram? Quer dizer, o espírito vive num planeta superior, né, que relativamente ao outro inferior. Ele pode se deslocar desse planeta superior para vir a se encarnar num planeta inferior, relativamente àquele que ele já viveu? Vamos ver a resposta dos espíritos. Sim, quando em missão, com o objetivo de auxiliarem o progresso. Caso em que aceitam alegres as tribulações de tal existência, por lhes proporcionar meio de se adiantarem. Então, olha que interessante. Sim, espíritos que já habitam planetas mais evoluídos do que a Terra podem vir a encarnar aqui. Em qual situação? Em missão. Porque eles têm um objetivo, o objetivo de auxiliarem o progresso. E ele pontua aqui, quer dizer, os espíritos superiores falando a Kardec, né? Caso em que aceitam alegres as tribulações de tal existência, quer dizer, uma existência num planeta inferior vai trazer tribulações, né? Mas eles aceitam isso, já são espíritos que estão imbuídos da solidariedade, de vir ajudar, né? E ao mesmo tempo, quando eles praticam essas missões, estão vivenciando isso, também é um meio deles se adiantarem. É a lei de evolução, lei de progresso, que também atinge esse espírito que vem à Terra em missão. E ele completa a pergunta, né, Kardec? Ele diz assim: mas não pode dar-se também por expiação? Né? Então, aí as duas situações: missão, expiação. Não pode Deus degradar para mundos inferiores espíritos rebeldes? Olha só, essa história já é mais conhecida nossa, que nós temos um exemplo na história da humanidade terrestre, como nós já trouxemos aqui em estudo, que vocês também podem acessar aqui, que é sobre os espíritos de capela na história da humanidade terrestre, né? Então, como que eles vieram para a Terra, né? Em expiação. Vejamos a resposta. Os espíritos podem conservar-se estacionários, mas não retrogradam. Em caso de estacionamento, a punição deles consiste em não avançarem, em recomeçarem no meio conveniente à sua natureza, as existências mal empregadas. Então, essa é a situação desses espíritos que vêm de um planeta superior, mas que lá eles são rebeldes. Olha o termo, rebeldes. No caso de Capela, esse orbe do sistema estelar de Capela, né? Porque Capela é um sol, é um sistema solar, né? E tem os seus orbes que circundam, que orbitam, né, em torno dessa estrela. E um desses orbes também estava passando para a categoria de melhor, né, de regeneração, vamos dizer assim.
e alguns espíritos rebeldes que não estavam avançando, estavam aqui, como diz a resposta dos espíritos, estacionários, se recusavam a acompanhar a evolução do planeta. Eles são, eles têm que recomeçar existências mal empregadas, porque se recusaram por livre-arbítrio a se manter ainda inferiores, vamos dizer assim, e eles são exilados. Olha, esse planeta já faz jus à vivência harmônica, solidária, fraterna, por conquista de seus habitantes. Aqueles que não querem acompanhar vão começar experiências encarnatórias em outros orbes e em orbes inferiores. Então, nesse momento, a gente pensa: nossa, mas falando de solidariedade entre mundos, a gente consegue ver aí solidariedade, já que são espíritos rebeldes, né, renitentes, eles vêm para outro planeta recomeçar, expiar, porque a expiação está na própria condição de vir a um planeta inferior, e eles lá já eram mais evoluídos tecnologicamente, intelectualmente, né? Eles vêm para a Terra e tem que começar no mundo primitivo. Então, eles vêm trazer uma experiência que já tem como espírito, que o espírito não retrograda, né? Então, a espiritualidade já responde Kardec ensinando isso. Olha, eles podem vir degradados de mundos superiores para inferiores? Pode, mas eles não vão retrogradar, eles não vão se tornar inferiores. Eles vêm espiar e fazer impulsionar o progresso daquele local onde eles estão indo, ou seja, da Terra. Então, os exilados de Capela vieram para cá espiar, mas dar um impulso para o progresso material aqui da Terra. Ok, pessoal? Vamos seguir. Nós já vimos aqui, então, duas situações, né? Olha só, olha o que Kardec nos fala na Gênese, capítulo 11, item 43. Há, pois, emigrações e imigrações coletivas de um mundo para outro, donde resulta a introdução na população de um deles de elementos inteiramente novos. São espíritos estrangeiros, eles não têm como origem aquele orbe. Eles imigraram, ou melhor, eles emigraram, né, do seu planeta e aqui eles são imigrantes. Desculpa, gente. Vamos lá na resposta, ainda seguindo aqui. Não, a resposta nós trouxemos até aqui, tá? Então, tem emigrações e imigrações coletivas de um mundo para outro mundo. Emmanuel, no livro Emmanuel, né, tem o nome dele e essa obra, no capítulo 31, diz o seguinte: como se opera o progresso geral? Observemos. Quando notardes, em meio de uma coletividade, certas almas que dela se distanciam por suas elevadas qualidades morais, mais adiantadas que seus irmãos em noções dignificadoras do espírito, podeis crer que esses seres estão na Terra temporariamente, isto é, por tempo breve, resgatando desvios de pretérito longínquo, ou desempenhando o elevado papel de missionários. Então, aqui, Emmanuel resume tudo que nós trouxemos até agora, né? Que a doutrina espírita já nos ensinou. Então, são duas situações. A situação daqueles que estão aqui e se destacam nessa sociedade, nessa coletividade, né? Pelas suas qualidades, eles estão em duas situações. Estão aqui temporariamente, isto é, por tempo breve,
resgatando desvios do pretérito longínquo ou desempenhando o elevado papel de missionários. Então, Emmanuel está aqui nos contando nesse livro a situação da nossa humanidade terrestre, né? De acordo com aquilo que os espíritos já haviam trazido para Kardec. É assim que se observa a evolução moral e intelectual do homem terreno, que vem adaptando através dos evos o que tem recebido dos nobres mensageiros das mansões iluminadas do universo, corporificados em seu ambiente. Olha só, Emmanuel também já havia nos esclarecido. Esses nobres mensageiros das mansões iluminadas, olha que bonito. Emmanuel sempre com essa linguagem assim, poética, né? Muito bonita. E esses nobres mensageiros das mansões, eles não estão na Terra em expiação, eles estão aqui em missão. E eles continuam auxiliando a Terra sob o doce comando de Jesus, né? Nós podemos afirmar que eles continuam conosco pela lei de solidariedade, de fraternidade, que é a lei de caridade, né? Então, vejamos que tudo que a doutrina trouxe até agora nos fala dessa solidariedade entre os mundos. Habitantes de lá, dos mais evoluídos, vêm reencarnar aqui na Terra. E mesmo aqueles que são exilados também vêm para a Terra, não em missão, em expiação, mas aqui eles também se destacam por terem conhecimentos, né? E poderem acrescentar no desenvolvimento aqui da Terra. Bacana, né, gente? A gente perceber esse, esse fato da solidariedade tão bem fundamentado aqui pela doutrina espírita, né? E aqui nós chegamos no livro Mundos Habitados no Sistema Solar, que, como todos sabem, nossos amigos que nos acompanham, foi publicado no ano de 2023 e é resultado de um trabalho sério realizado por Aderlande Pereira Ferraz, que é o organizador do livro, com o conteúdo trazido mediunicamente, né, esse conhecimento trazido pelo espírito Teresa de Lisieux, pela mediunidade de Michele Stephanie Gonçalves Sobrinho. Então, esse livro já está conosco há 2 anos, né? E ele nos auxilia muito a entender a afirmação de Jesus: há muitas moradas na casa do Pai, e tudo aquilo que a doutrina já nos trouxe, como nós trouxemos até agora, vimos juntos, né? Kardec e Emmanuel, falando sobre essa vida que existe sim, que é superior muitas vezes a nós aqui da Terra, e o nosso enfoque hoje é falar sobre a solidariedade entre os mundos. E mundos habitados no sistema solar vem deixar isso muito ampliado, esse entendimento para nós. Vejamos o que diz aqui Aderlande Ferraz, citando a doutrina espírita, porque na Revista Espírita, Kardec trouxe algumas entrevistas com espíritos de outros planetas que reencarnaram aqui. Vejamos. Cabe destacar que Allan Kardec, ao se referir às evocações anteriores, então pausa para explicar, essas evocações anteriores, Aderlande está se referindo ao que está registrado na Revista Espírita, tá? Que foram essas evocações de espíritos de outros planetas que vieram relatar realidades de lá, de outros planetas onde eles viviam. Então vamos lá. Cabe destacar que Allan Kardec, ao se referir a evocações anteriores,
ressalta que sabia que Bernard Palissy habita Júpiter, usando o verbo habitar no presente. Do mesmo modo, ocorre a referência a Mozart. Aliás, na entrevista com Bernard Palissy, este, numa de suas respostas, cita o espírito São Luís como outro habitante do planeta Júpiter, que já passou pela Terra. E como se sabe, São Luís esteve o tempo todo trabalhando com Allan Kardec e foi inclusive o presidente de honra da Sociedade Espírita de Paris. Então, temos aqui três espíritos citados por Aderlan Ferraz em referência aos registros da doutrina. Bernard Palissy, Mozart e São Luís, né? Todos eles deram mensagem na codificação espírita. Inclusive, São Luís se destaca aqui como presidente de honra da Sociedade Espírita de Paris, que foi fundada por Allan Kardec à época da codificação da doutrina, local onde muitas das mensagens que fazem parte da codificação foram recebidas, né? Então, já temos aqui três espíritos de Júpiter que reencarnaram aqui na Terra, inclusive auxiliando depois do desencarne, né, deles daqui com a codificação do espiritismo. Vamos ver aqui no livro Mundos Habitados no Sistema Solar, que traz um capítulo para cada um dos 8 planetas, além de falar dos planetas anões e trazer uma visão panorâmica do sistema solar, entre outros assuntos como as condições de rarefação da matéria, os diversos estados da matéria. Há um capítulo sobre Saturno, em que se destaca, desculpa, esse tema, espíritos de Saturno encarnados na Terra. Os espíritos vinculados a Saturno compreendem o que se passa em todos os orbes e astros que integram o sistema, conduzindo junto aos orientadores espirituais sua cota de auxílio. Olha só, essa é uma parte de uma dissertação de Santa Teresinha sobre os espíritos de Saturno. E ela já nos informa, né? Eles sabem de tudo que está acontecendo, esses espíritos, né? Compreendem, é mais que saber, compreendem o que se passa em todos os orbes do sistema solar. E eles dão a sua cota de auxílio, olha aí a solidariedade, né? Mas não sozinhos, né? O texto diz, junto aos orientadores espirituais. Então, parece que tem aí uma organização de espíritos orientadores espirituais. Quem seriam esses, né? Que orientam esses trabalhos. E Saturno dá a sua cota de auxílio também. Com o apoio dos dedicados cooperadores que auxiliam a Terra em seu desenvolvimento, entre eles os já conhecidos espíritos vinculados ao orbe de Sírius. Ah, então aqui ela cita quem são esses colaboradores, cooperadores. São espíritos vinculados ao orbe de Sírius. Então, voltemos aqui. Com o apoio dos dedicados cooperadores que auxiliam a Terra em seu desenvolvimento, entre eles os já conhecidos espíritos vinculados ao orbe de Sírius, formaram os habitantes de Saturno. Alguns espíritos de lá formaram um pequeno grupo que aportou na crosta terrestre para um período de reencarnação, em que atuariam no contexto intelectual e tecnológico,
impulsionando o progresso do orbe e de seus habitantes. Então, meus irmãos, esses espíritos de Saturno vêm à Terra não por expiação, em trabalho conjunto com cooperadores desses espíritos que são habitantes de outro sistema, que é o sistema estelar de Sírios, que são ainda seres mais evoluídos do que o nosso sistema solar, né? Eles vêm orientar, coordenar o trabalho junto aos habitantes de Saturno, que vêm conscientemente, né, em missão, dar a sua cota de auxílio ao desenvolvimento da Terra no contexto intelectual e tecnológico, né? Nos explicita Santa Teresinha de Lisieux, impulsionando o progresso do orbe e de seus habitantes. Olha o trabalho deles aqui, dos habitantes de Saturno que encarnaram aqui na Terra. Descobertas importantes acerca das propriedades do universo e de seus diversos elementos que foram posteriormente transportados para o aperfeiçoamento das atividades cotidianas. São produto da atuação desses amigos generosos que se afastaram, ainda que rapidamente, de seu lar agradável e harmônico para contribuir com o crescimento do planeta Terra. Que coisa interessante, né? Eles se afastaram temporariamente, esses espíritos, do seu lar agradável e harmônico, para contribuir com o crescimento do planeta. Em qual setor? Tecnológico. Nós ficamos imaginando aí, então, essas descobertas das propriedades do universo, dos elementos do universo, não estariam ligados à astronomia, à cosmologia, né? Não seriam esses que estariam trabalhando nas missões espaciais? E essas descobertas, tantas vezes, de materiais, inclusive, né, de propriedades dos elementos, transportados para o aperfeiçoamento das atividades cotidianas. Vejamos o nosso progresso tecnológico aqui na Terra nas últimas décadas, né? Vamos pensar em 40 anos atrás, 30 anos atrás. Não existia o que existe hoje em termos de tecnologia. O próprio telefone celular, né, as comunicações e tantas outras descobertas e invenções aqui na Terra que nos levam a essa condição tecnológica hoje. Então, ela nos explica aqui que os espíritos de Saturno estão diretamente ligados a essas descobertas, a esse avanço tecnológico. Poxa, eles encarnaram aqui na Terra para isso? Sim, para o crescimento do planeta Terra e pela lei de solidariedade entre os mundos. Como não, nós dissemos no início, não estamos sozinhos. Então, quem são esses espíritos que estiveram na Terra impulsionando o progresso tecnológico? O livro Mundos Habitados no Sistema Solar nos traz nomes desses espíritos que aqui encarnaram. E nós vamos trazer aqui apenas alguns. Albert Einstein, como revelação de Santa Teresinha de Lisieux, é um desses espíritos que tem como origem o planeta Saturno, que veio à Terra. Imaginemos aí nosso grande pensador, né, que esteve aqui no século XX, Albert Einstein, Edwin Hubble, entre outros que estão citados no livro Mundos Habitados no Sistema Solar. Então, é muito interessante a gente conhecer esse conteúdo, porque vai falar de outros espíritos, e inclusive vai falar de outras reencarnações desse mesmo espírito e de outros
que estiveram aqui na Terra, todos ligados a essas questões da área intelectual, da área tecnológica, dessa visão ampliada da criação divina do universo, né? Vamos lembrar que até alguns séculos atrás, aqui na Terra não poderia ser dito que a Terra não é o centro do universo, né? Falar que o Sol é que era o centro do nosso sistema solar era uma heresia, né? E alguns foram até para a fogueira por causa disso. Então, meus irmãos, vamos estudar a nossa própria história e compreender que se descortina para nós grandes possibilidades de progresso, cada vez mais. E o entendimento, o conhecimento desses mecanismos de solidariedade entre os mundos nos traz um consolo extraordinário. Saber que não estamos sozinhos na nossa caminhada aqui na Terra e que a nossa Terra também será um planeta melhor. Eles estão aqui nos auxiliando. Mas não só esses. Quem são os espíritos que estiveram na Terra impulsionando o progresso moral, né? Já que esses de Saturno têm o destaque, não que eles não tenham contribuído moralmente, né? Porque as duas asas, né, estão ali: conhecimento, sentimento, moral, intelectual, caminhando, né, junto na evolução. Mas alguns outros espíritos vieram para cá impulsionar, em especial, o progresso moral. Vamos ver. São esses espíritos do orbe do sistema de Sírios. Então, eles não são apenas coordenadores que auxiliam essas reencarnações de espíritos de outros orbes aqui na Terra. Eles próprios, alguns deles, reencarnaram aqui. São tantos que acompanham a história da humanidade terrena desde tempos remotos e estão representados na Bíblia pela família de Noé, né? Então, se os capelinos estão representados na Terra na figura de Adão e sua descendência, os espíritos de Sírios estão representados na Bíblia como a família de Noé. Assim, nós temos esse conhecimento trazido no livro Mundos Habitados no Sistema Solar. E a gente traz a pergunta, né? A mesma pergunta que fazemos para os espíritos de Saturno. Ainda estariam eles por aqui? Será que temos espíritos desses outros orbes reencarnados aqui na Terra? Acreditamos que sim, né? No caso dos exilados, nós já sabemos a trajetória, já trouxemos estudo aqui, né? Que muitos já retornaram para o seu orbe após cumprirem aqui a sua expiação e as suas missões, vamos dizer assim também, né? De auxílio e conseguiram se redimir. Muitos já voltaram para lá, mas alguns ainda estão aqui na Terra, né? Capelinos. Alguns ainda rebeldes e renitentes, que também serão os exilados novamente, né? Quando a Terra se regenerar. E esse momento de transição planetária da Terra é acompanhado de perto por esses irmãos desse sistema estelar chamado Sírios, onde há um orbe, onde a própria Santa Teresinha de Lisieux habita. Ela é habitante um desses orbes de Sírios e auxilia tão amorosamente a todos nós. Eles já estão reencarnando aqui na Terra há muito tempo. E entendemos que haverá continuidade dessas encarnações nesse momento de transição planetária. Então, caros irmãos, esse era o nosso conteúdo para hoje. Lembremos do nosso meigo e doce Rabi, do nosso Senhor Jesus Cristo, coordenador espiritual do planeta Terra,
Criador do planeta, que é o nosso pastor, que é o nosso guia e modelo. Nós pedimos a esse doce mestre que nos dê bom ânimo e sigamos em frente. Muito obrigada.